Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos na nossa aula, eu, professor Paulo Brito, Ézio, nosso querido intérprete, para esse bate-papo, essa conversa, sobre postura profissional. Olha que assunto importante dentro da nossa disciplina de cidadania e civismo, discutir postura profissional. Qual a postura profissional adequada, Como que nós devemos nos comportar aí nos ambientes de trabalho, dentro da nossa escola, Com aquelas informações que recebemos, Às vezes informações confidenciais, informações que precisam ser tratadas com mais cuidado. Então essa postura profissional pautada na ética, no respeito, Em saber aí tomar as decisões corretas, é uma característica do profissional, do aluno, Da sociedade, que exige que a gente tenha uma postura profissional sempre, Dê uma olhadinha aqui nos objetivos, Analisar aí os princípios de uma postura profissional. Então nós temos aí um postulado, Os princípios de uma postura profissional e identificar as posturas positivas de um profissional. Então nós podemos aí identificar as posturas positivas, como também podemos identificar aquelas posturas que nós não queremos em um profissional, que nós não queremos aí tomar na nossa vida. Isso é importante, Então, por exemplo, a mentira é uma postura profissional que deve ser evitada, que a gente não deve ter na nossa conduta cotidiana, na nossa vida profissional, pessoal, dentro da escola, Nós temos que ser os mais profissionais possíveis, O mercado de trabalho exige, a sociedade exige, a escola exige essa profissionalização, Que sejamos aí profissionais dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. Então aqui o que a gente tem, Trouxe uma notícia para vocês, Então olha aqui, Isso aqui é uma reportagem que saiu. Então, falta de postura é um dos principais erros cometidos no trabalho, E a gente não está falando da postura física, Então aqui, muita gente acredita que estar contratado é a garantia de permanência no emprego, E ela vai dizendo ali de alguns erros, que esses profissionais que acabam não tendo uma postura profissional. Então vejam a importância, Falta aí de postura é um dos principais erros cometidos no trabalho. A postura profissional é algo importante, para uma carreira de sucesso. Mesmo dentro das grandes empresas, das pequenas empresas, na escola, na sociedade, a gente ser o mais profissional possível. Você sabe quais são os pontos positivos de uma postura profissional? Quais comportamentos prejudicam essa construção de uma postura profissional? Então veja que quando a gente fala em construção, essa é uma característica que a gente adquire ao longo da nossa vida e que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida. Ninguém nasce com uma postura profissional adequada, ninguém nasce com uma postura profissional inadequada. São conceitos que nós vamos construindo, gerenciando ao longo da nossa vida. Então aí, cabe a você, essa decisão por ter uma postura profissional sempre de forma adequada. Vamos lembrar aí daqueles pilares, dos respeito, da responsabilidade, da ética, da ordem, dentro das nossas decisões, dentro das nossas relações no dia a dia, Então aqui, vamos discutir a importância e os benefícios de se manter uma postura profissional. Manter essa postura profissional, de forma adequada, positiva, colaborativa, funciona como seu documento de identidade dentro da empresa, dentro da escola, dentro da família, As pessoas sabem que você tem uma postura profissional adequada, tem uma postura profissional positiva. É ela que vai dizer esse tipo de imagem, esse tipo de pessoa que você é. Quando a imagem passada é uma imagem positiva, as pessoas tendem a confiar mais em você. Quando a gente passa essa imagem de positivo, de uma postura profissional positiva, as pessoas confiam na gente, E aí, moçada, qual é a sua imagem profissional? Eu tenho certeza, que a sua imagem profissional é uma imagem positiva. Você é visto, você é entendido, pela sociedade, pela escola, pela família, como uma postura profissional positiva, Então, postura profissional é esse conjunto de características, É um conjunto de condutas adotadas pelo profissional no ambiente de trabalho, na escola, na vida social.
né? As pessoas percebem que nós somos pessoas profissionais. A gente tem pontualidade, né? A gente tem compromisso com as nossas responsabilidades, com a entrega dos trabalhos, das nossas demandas no prazo. Então isso é ter uma postura profissional, né? As pessoas enxergam esse conjunto de características que vão ser desenvolvidas ao longo da nossa vida, né? Ou seja, todas as escolhas, as ações, as nossas atitudes, né, realizadas nas mais variadas situações do dia a dia, compõe, né, faz parte da composição desse nosso lado profissional. Então ela pode ser positiva, que é o que a gente quer, que é o que eu quero para mim, né, que é o que vocês desejam, que é o que nós, professores, desejamos, que vocês tenham uma atitude profissional positiva, né, algo a ser elogiado. Então aqui, ó, o primeiro passo, gente, para uma postura profissional é saber que ninguém é perfeito. Então nós temos aí alguns aspectos em que a gente tem um destaque, em que a gente faz muito bem, e a gente tem aqueles aspectos, não que eles sejam ruins, mas que a gente pode melhorar diante dessa postura profissional. Diante disso, né, você sabe que esses defeitos, né, eles existirão. Nós não temos aí competência para conseguir abarcar todas as áreas do conhecimento, resolver todos os problemas, né? Mas a gente tem uma postura profissional adequada e a gente reconhece áreas em que a gente pode melhorar, em que a gente pode desenvolver, não é isso? Então aqui, ó, uma boa dica é observar as suas características pessoais, compreendendo quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos positivos, né? E aqueles que você pode melhorar, né? Isso não é uma tarefa simples, gente. É uma tarefa que demanda esse autoconhecimento, né? Ah, talvez, né, eu tenha um pouco de dificuldade em gerenciar meu tempo, né? Eu acabo me concentrando tanto na tarefa que eu às vezes perco ali um pouquinho a noção do tempo. Então isso é algo que eu posso, né, melhorar esse meu gerenciamento de tempo. Nós temos técnicas de gestão de tempo que pode contribuir com essa tarefa. Ah, eu não tenho o hábito de olhar os meus e-mails com frequência. Então, talvez eu vou criar estratégias para ali, né, olhar o e-mail com mais frequência. Às vezes chega uma demanda, chega ali, né, um projeto, um trabalho que a gente precisa desenvolver e o fato de eu não olhar o meu e-mail com frequência, né, faz com que eu atrase a entrega, atrase a resposta. Então vejam que a gente precisa, né, reconhecer quais são os pontos, não que eles estejam errados, mas que nós podemos melhorar, né, construir essa imagem profissional de uma forma positiva. Então aqui, ó, o primeiro passo para iniciar essa construção de uma postura profissional é estar aberto a mudanças. Então, como eu disse a vocês, né, talvez a gente tenha algumas dificuldades que a gente, né, nunca percebeu ou que faz parte dessas nossas características, mas que é possível mudar e às vezes é necessário mudar, né? Então perceber aí que, né, ninguém é estático aonde ele está, que nós passamos para esse crescimento profissional e isso é muito importante, né? Inclusive demonstrar flexibilidade, né? É um sinal positivo, né? A adaptabilidade, a flexibilidade, né? Estar aberto a aprender aí coisas novas ou aprender de maneiras diferentes, né? Isso é muito importante, né? Saber ouvir e dar um feedback, né? Feedback, o que as pessoas, né, a devolutiva que é dado sobre o nosso trabalho. Saber ouvir um feedback, né, geralmente aí construtivo, né, em pontos que a gente pode melhorar, como também é importante a gente saber dar esses feedbacks, né, fazer críticas construtivas para que as pessoas possam desenvolver ainda mais, de uma forma ainda melhor, as suas potencialidades. Beleza? Então aqui uma atividade, ó. Qual a importância de uma postura profissional pautada na ética e na responsabilidade? Vamos responder essa atividade e a gente faz a correção juntos.
Pessoal, vamos fazer a correção, né? Qual a importância de uma postura profissional pautada aí na ética e na responsabilidade, essas palavras-chave, né, que a gente tem que ter aí no nosso dia a dia. Então trago uma possibilidade de resposta, né? A postura profissional pautada na ética e na responsabilidade é um dever de todo cidadão, é um dever, né, meu como professor, seu como aluno, da sociedade como um todo. Comportar-se com ética demonstra uma qualidade necessária para as relações sociais atualmente. As empresas, né, buscam profissionais que demonstrem responsabilidade ética em suas ações, tanto que é comum, né, a gente encontrar aí, né, o material das empresas, da escola falando sobre conduta de ética, beleza? Aqui algumas dicas, né, para uma boa postura profissional. Olha a primeira aqui, né? Pontualidade, né, gente? Um bom profissional, uma postura profissional adequada, né? Tem ali como característica a pontualidade, em chegar nos compromissos no horário correto, em fazer a entrega dos trabalhos até o prazo acordado. Imagine, né? A sua aula começa às 7h30 e você resolve todos os dias chegar na escola às 7h40, 7h45, 8 horas. Poxa, né? Você não está tendo uma postura profissional. Como que isso é percebido no mercado de trabalho? Se você começa o seu trabalho às 8, será que você pode chegar às 8h30, 9 horas, não ir no período da manhã? É claro que não, né, pessoal? Ter aí a pontualidade. Maneira de se vestir. A vestimenta diz muito para as outras pessoas, né? E aqui a gente não está falando de roupa de marca, né, de moda. É aquela maneira adequada de se vestir para o ambiente de trabalho, para a escola, né, para os eventos que você aí frequenta. Então aqui é recomendável roupas discretas, sem modismos, né? Então você sabe, né, desse comportamento adequado com relação à maneira de se vestir. Gente, comportamento, né? Olha aqui o ditado, a primeira impressão é a que fica, deve ser levado a sério, né? Então, o comportamento que a gente tem, principalmente nessa construção de uma imagem, né? Nessa postura profissional. Então, um comportamento sempre adequado nos locais onde a gente está frequentando. A gente precisa ter essa postura profissional com relação ao nosso comportamento. Uma outra dica importante com relação à educação, né? Então aqui, ó, sempre ao entrar a um local, peça licença, né? Cumprimente todas as pessoas, só estenda a mão se o interlocutor o fizer primeiro e só se sente se você for convidado por ele. Então isso é muito importante, né? Esse respeito à hierarquia, né? Você demonstrar uma boa educação, com licença, por favor, obrigado, né? Perceber que existem graus de organização social, graus de hierarquia, tratar todos com cordialidade e respeito, né? Isso contribui com a tua postura profissional, né? Contribui aí com a imagem que vai ser construída de uma forma positiva desse profissional. Vejam a importância, portanto, dessas dicas, né? Trago aqui uma segunda atividade, né? Quais características de uma pessoa com postura profissional adequada, né? Vamos aí elencar essas características e a gente corrige a nossa atividade.
Pessoal, então aqui, ó, quais as características de uma pessoa com postura profissional adequada? A gente pode aí citar, né, uma dezena de características. Trago aqui algumas, né? Então, que podem ser observadas: pontualidade, a educação ao falar, né? Afinal de contas, a sua postura, a sua atitude, né, diz muito sobre você. Maneira adequada de se vestir e o comportamento social. São posturas adequadas, posturas profissionais adequadas, né? Então aqui, ó, mantenha uma postura correta, né? Evite cruzar os braços, evite se sentar de qualquer jeito, jogando o corpo na cadeira, né? Como também não se senta ali na beirada da cadeira, né? Então são posturas, né? É a linguagem corporal, é a maneira, né, que o nosso corpo transmite essas informações. Seja ético com as informações que você tem acesso. Algumas informações, elas são confidenciais. Então você recebe essas informações, né? Você não pode simplesmente sair aí dizendo para todo mundo essas informações confidenciais. São assuntos muitas vezes tratados, né, em um grupo restrito de pessoas, às vezes, né, alguma questão ali que não deve neste momento ser compartilhada com todos. Se confiaram essa informação a você, é porque eles acreditam, eles confiam, né, na sua imagem profissional, e você não deve então, né, passar essa informação para as outras pessoas até que os seus superiores deem ordem para isso. Bem importante, né? Respeito, gente, respeite os colegas, respeite o espaço de cada um, né? Então aquela regra, não vou fazer com os outros aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Então vamos respeitar o espaço social, o espaço físico, né? O espaço das pessoas, né? Não precisa ficar mudo durante o expediente, durante a sala de aula, né? Mas evite ao máximo assuntos que exponham o teu lado pessoal ou de alguma outra pessoa. Fofoca, né, gente? Fofoca nunca combinaram com o ambiente profissional, com o ambiente escolar, o disse que me disse, né? Fofoca não, né? Uso do celular, gente, isso é muito importante, né? Então aqui, ó, cuidado com a utilização de celulares no trabalho ou na escola. Então você não pode ali estar assistindo aula e ao mesmo tempo estar utilizando o seu celular, né? O uso do celular em sala de aula, as tecnologias aí, né, que são utilizadas pelo celular e que contribuem com o aprendizado, somente com a autorização do seu professor e da sua professora, né? Então vamos ter aí consciência com relação ao uso do celular e de outros aparelhos, né? Então você está ali mexendo no celular enquanto o teu professor, o teu chefe, os teus pais conversam com você, demonstra que você não está aí muito preocupado com aquilo que está sendo dito, ou quando você está de fone de ouvido, né? As pessoas estão ali te ensinando algo, conversando, passando uma orientação, e de repente você está de fone de ouvido, isso não é uma postura profissional adequada, beleza? Gente, aqui uma atividade, ó. Rosângela Brito é uma excelente aluna do Colégio Cívico-Militar Barão do Rio Branco, em Ivaiporã, né, região noroeste do estado do Paraná. Ela foi convidada para conversar com os alunos do ensino fundamental sobre postura profissional. Quais conselhos sobre a postura profissional ela deve falar com os seus colegas, né? Vamos escrever aí a resposta da nossa atividade e a gente vem fazendo a correção na sequência.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então, a Rosângela Brito, essa excelente aluna do Colégio Barão de Rio Branco, ela foi convidada para conversar com os alunos do ensino fundamental sobre, né, postura profissional. Quais conselhos, né, a Rosângela vai dar para os alunos aí, uma vez que ela tem uma postura profissional elogiável, né, adequada. Então aqui, ó, é uma característica importante nas nossas vidas, né? Ser educado, pontual, cuidar com a maneira de se vestir, de comportar-se, né? Respeito, ética nas relações sociais, são algumas dicas que nós temos aí para desenvolver melhor a postura profissional, não é mesmo? Eu tenho certeza que você aí já identificou quais são os seus pontos fortes da postura profissional e quais aqueles pontos que a gente pode melhorar, né, que a gente reconhece. Lembra que, né, se reconhecer esses pontos de atenção é importante no desenvolvimento de uma postura profissional positiva, adequada, né? Vamos lembrar aí da questão da pontualidade, do ser educado, né? De tratar todas as pessoas de forma cordial, né? De saber lidar com as informações confidenciais, evitar a fofoca, né? Fofoca aí nunca teve espaço em ambiente de trabalho, nunca deveria ter espaço em ambiente de trabalho, em ambiente da escola, tá bom? Pessoal, agradeço a atenção de vocês, agradeço o Ézio, o nosso intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.